Olá, aluno e aluna, sejam bem-vindos a essa aula que irá abordar a semana 4, a última semana deste volume 2 do PET do segundo ano, onde vamos abordar os conceitos relacionados à osmose ou à osmoscopia. Pois bem, para iniciarmos esse estudo, nós vamos recorrer a um fato cotidiano. Então, veja só. Fatos aí como os descritos abaixo, eles são muito frequentes e são chamados de efeitos osmóticos, ou seja, são visualizados pelo efeito osmótico que acontece. Então, o que seria essa osmose? Nós temos aí uma imagem de uma folha de alface e nós vamos ver que após um certo tempo de contato dessa folha de alface com o tempero de uma salada, essa folha de alface, ela murcha. E por que isso acontece? Pois bem, nós já falamos que é o efeito osmótico. Mas vamos ver mais detalhadamente o porquê isso acontece e outros fatos que também são evidenciados e explicados pelo efeito osmótico. Outras situações onde também é visualizado o efeito osmótico é na produção do picles. Os picles são conservas onde se coloca o pepino em uma conserva de sal e vinagre. E aí, depois de um certo tempo, nós observamos uma mudança ali no aspecto desse picles, que passa a diminuir, a perder sua massa, a ficar com um aspecto mais enrugado, a diminuir o seu volume. Mas, afinal de contas, por que isso acontece? Então, nós vamos ver que alguns materiais eles vão possuir essa interessante propriedade de terem aí as suas paredes de suas células constituídas por que nós chamamos de membranas semipermeáveis. Então, a grande maioria desses vegetais possuem essa propriedade de possuírem essas membranas semipermeáveis. E essas membranas, elas permitem aí que determinadas substâncias atravessem por ela. Entretanto, outras substâncias não conseguem passar. Em se tratando dessas substâncias que conseguem atravessar essas membranas, nós destacamos as moléculas de água. Então, as moléculas de água e algumas outras moléculas pequenas e alguns íons hidratados podem atravessar por essa membrana celular. Mas, de maneira geral, essas membranas que nós vamos retratar aqui no nosso estudo dentro da osmose, elas permitem a passagem de moléculas do solvente, mas não do soluto. Então, baseado nisso, nós vamos ver que o que nós conversamos, que este é o fenômeno de osmose. O que nós precisamos de entender agora é como se dá esse fluxo, como que se dá o estudo desse fluxo osmótico. O que acontece é que o solvente de uma solução diluída, ele passa para outra solução mais concentrada. E essa passagem se dá através de uma membrana semipermeável. Ou também nós podemos dizer que um solvente puro irá passar para uma solução qualquer. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Então, vamos ver aqui na animação para entendermos o que isso quer dizer. Então, nós temos que ter em mente aqui que o solvente de uma solução diluída vai passar para uma mais concentrada. O fluxo sempre é do diluído para o mais concentrado. Veja aí que eu tenho a representação de uma membrana semipermeável, nessas estruturas aqui em amarelo, e aqui eu represento dois lados. Este lado aqui, onde inicialmente eu tenho umas moléculas de água e alguns solutos dispersos, representados de vermelho, e do outro lado aqui, eu tenho, inicialmente, a ausência de solvente e apenas a existência de soluto.
o que acontece é que essa região aqui representada por nem sequer haver solvente, vai receber um fluxo de solvente dessas minhas moléculas de água atravessando por essa membrana para tentar estabelecer um equilíbrio osmótico. De que maneira? Veja que se deste lado aqui eu tenho uma menor fração de soluto em relação ao solvente, o que eu tenho de cá é uma maior quantidade de soluto. Então, essas minhas moléculas de água, elas atravessam desse meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado em relação aos meus solutos. Nós veremos isso também detalhadamente em outra animação que explica melhor essa situação. Baseado nisso, o que aconteceu então na nossa demonstração inicial sobre a nossa folha de alface? Então vejamos que se eu estou falando que eu tenho uma folha de alface num tempero de uma salada, é natural que esse tempero contenha limão ou vinagre e sal. Neste caso, vamos dizer que o meu tempero seja uma solução de NaCl, de cloreto de sódio, de sal de cozinha. Este meio em que esta alface está colocada, ele apresenta uma maior concentração desses íons, desse NaCl. Uma maior concentração em relação a quê? Em relação à água contida nas células da minha alface. Então, o que acontece? Se esta solução, onde aqui representa o meio, apresenta maior concentração, lembre-se da animação que o fluxo de solvente, ou seja, o fluxo da minha água, ele vai ser da alface para o tempero, podemos dizer assim. Neste caso, nós vamos dizer que a alface ela vai perder a água do interior de suas células para tentar promover aí o equilíbrio osmótico. Ou seja, o que nós já vimos, que o fluxo desse solvente ele vai ocorrer de maneira espontânea, sendo que ele ocorre do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a minha água ela sai da minha alface para tentar estabelecer um equilíbrio na solução de NaCl, através da adição de solvente. Vejamos aqui nesse experimento, onde duas cenouras são mergulhadas em uma proveta. Essas provetas, uma contém água com sal e a outra contém água sem sal. Perceba aqui que após um certo tempo, qual o efeito que acontece aqui? Nós vamos ver que deste meu lado aqui, onde eu tenho a minha água com sal, a minha cenoura boia. E deste meu lado aqui, onde eu tenho a água sem sal, a minha cenoura afunda. Então, o que aconteceu? O fluxo osmótico deste lado aqui, onde a água é com sal, ele ocorre da cenoura para a solução. Por quê? Porque aqui nós temos uma solução de água com sal, então a minha cenoura ela perde água para estabelecer o equilíbrio osmótico aqui dentro da minha solução. Se ela perde água, então é natural que ela passe a boiar, porque ela vai ficar mais leve. Agora, com relação a uma água pura, uma água sem sal, o que acontece é que o fluxo osmótico aqui, ele vai se dar de maneira contrária. Ele vai se dar do solvente para a cenoura, porque agora, a minha cenoura agora ela vai representar um meio onde a necessidade de entrada é o inverso desta primeira. Então, portanto, a entrada de água
no interior da cenoura faz com que ela fique mais pesada e por isso ela funde. Vamos explicar também através desse experimento clássico que é sempre mostrado nos livros para explicar a osmose. Então, o que acontece nesse experimento é que nós temos uma vidraria aqui dentro, onde há uma solução aquosa de glicose. Essa solução aquosa de glicose, ela está dentro deste tubo, e este tubo está selado aqui na sua parte inferior com uma membrana constituída de acetato de celulose. Lembre-se que essas membranas de características semipermeáveis, elas permitem a passagem da água, mas não do soluto, que neste caso é glicose. A parte aqui inferior desse meu tubo, desse meu vidro, ela é aberta, porém é selada, né, pela nossa membrana. O que acontece depois de um certo tempo? Veja que aqui nós temos esse tubo, esse dispositivo de vidro inserido aqui dentro de um recipiente contendo água pura, e depois de um certo tempo, o que é visualizado é que o nível aqui da minha água subiu. Ele está mais alto. Por que subiu? Porque houve a entrada dessa água pura, passando aqui pela minha membrana, para tentar diluir a minha solução que está aqui dentro. Ou seja, como aqui fora eu tenho água pura e aqui dentro eu tenho uma solução que está representando um meio mais concentrado, o fluxo, como ele se dá de maneira do menos concentrado para o mais concentrado, o que eu visualizo é que essa água pura, ela entra aqui, esse solvente, para tentar diluir essa solução. E quando ele entra, o que eu observo é que ocorre um aumento do nível, com relação aqui, né, ao experimento A e ao final B. Veja então que as considerações feitas aí sobre esse experimento é que a membrana ela não permite a passagem das moléculas de açúcar do lado da solução, então as moléculas de açúcar que estão aqui dentro, para o lado do meu solvente puro, impedindo assim que o açúcar se difundisse por todo esse solvente. Ocorreu então o movimento contrário, ou seja, a minha água entrou aqui. Não foi a minha solução que saiu, foi a água que entrou. É o meio menos concentrado para o mais concentrado. Então ocorreu o movimento ao contrário, isto é, a água atravessou esse pergaminho, essa membrana, entrando na solução e determinando essa subida do nível no tubo de vidro. Para que ocorra essa entrada da água, para que esse nível suba, é necessária uma pressão. E essa pressão que impele, que impulsiona a água, é chamada de pressão osmótica. Do grego, osmos significa aí impulso. Então, essa diferença aqui de altura que se deu aqui nos níveis é onde nós registramos o que nós chamamos aí da pressão osmótica, que nós vamos ver mais detalhadamente. Então, nós vamos ver aí que essas considerações sobre a pressão osmótica é que quando nós temos aí essa solução que está separada da água pura, né, por uma membrana que é permeável apenas à água, ou seja, ela é semipermeável, o valor exato de pressão que se deve aplicar sobre a solução para impedir a osmose é denominado pressão osmótica da solução, que é essa pressão resultante aqui. Esta grandeza ela vai ser representada pela letra π. Demais considerações sobre a pressão osmótica nós vamos evidenciar em uma outra animação. Vejamos aí no nosso último experimento, também bem clássico, onde nós vamos, por fim, mostrar aqui um recipiente único, né,
só que dividido aqui em dois compartimentos. Essa divisão ela é feita através de uma membrana semipermeável e veja aqui, deste lado eu tenho a água pura ou meu solvente e aqui do lado eu tenho a presença de moléculas de glicose. Então é óbvio que esse lado aqui onde está com as minhas moléculas de glicose, ele apresenta uma maior concentração em relação a este lado de cá. O que vai acontecer depois de um tempo? Vai ocorrer um fluxo neste sentido, né, da água para a solução de glicose para tentar diluir essa solução. Quando ocorre esse fluxo, o que acontece com o meu nível deste meu lado? Ele diminui. E do outro lado, ele aumenta. Ou seja, houve um fluxo de solvente do lado menos concentrado, que é o que nós chamamos ou do lado aqui só do solvente, porque aqui não está mostrando nenhuma molécula de glicose ou de nenhum outro soluto. Então, o que acontece aqui é que há um fluxo desse menos concentrado para o mais concentrado na tentativa de diluir essa solução. E a tentativa de diluir essa solução é evidenciada pelo efeito osmótico. Então, neste experimento clássico, no qual é evidenciada a osmose, o recipiente aí contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável, um que contém uma solução aquosa de glicose e o outro contendo água pura, nós vamos ver que com o passar do tempo, a água flui para a solução e o nível do outro compartimento aumenta enquanto o outro diminui. De que maneira? Sempre do menos concentrado para o mais concentrado. Veja que nesse experimento, bem parecido com o que é o anterior, onde nós vamos ter aí o lado do meu solvente, ou da minha água pura, e aqui o lado de uma solução contendo moléculas de sal. Nós sabemos que esse lado está mais concentrado, então o que acontece é que o meu solvente atravessa a membrana semipermeável, aumentando o nível aqui da solução, aumentando a quantidade de solvente aqui, e assim a minha solução aqui passa a ser mais diluída. O que acontece aqui neste caso, que foi mostrado aqui, é da osmose reversa, onde uma pressão deve ser aplicada e essa pressão deve ser superior à pressão osmótica, de maneira que também ocorrerá somente a passagem de solventes sem a passagem de solutos. Vamos destacar aí alguns exemplos das membranas semipermeáveis. Nós utilizamos nos nossos exemplos iniciais estruturas naturais de vegetais e também nos outros experimentos nós destacamos o papel pergaminho, as películas de acetato de celulose, enfim. Nós também podemos destacar o papel vegetal, paredes celulares de organismos, as tripas e bexigas de animais, aquelas que envolvem salsichas, linguiças, são todos exemplos de membranas semipermeáveis. Onde estão algumas aplicações do efeito osmótico no nosso dia a dia? Na salga de alimentos, como por exemplo na produção de carne seca ou na comercialização do bacalhau. Nós vamos ver aí que na conservação da carne pelo mecanismo de salga para produzir a carne seca, o cloreto de sódio ele retira a água da carne por osmose e quando ele faz isso ele também retira a água dos micro-organismos que estão ali eventualmente presentes. E se não tem água, não existe vida para esses micro-organismos. Então vai impedir aí o seu crescimento e sua atividade. Quais micro-organismos são esses? São os micro-organismos que causariam a decomposição
o apodrecimento desses alimentos. Então, assim, a carne ela é preservada por mais tempo. A salga do pescado, né, como no caso do bacalhau, também se baseia aí nesse mesmo princípio. Nós destacamos lá na animação anterior sobre a osmose reversa, que é quando eu aplico uma força, uma pressão, capaz de vencer essa pressão osmótica, de maneira que o fluxo osmótico ocorra de maneira contrária, passando apenas solvente para o lado agora mais diluído, para o lado menos concentrado. Onde esse processo é utilizado? A osmose reversa é bastante utilizada em equipamentos dessalinizadores. Os dessalinizadores via osmose reversa, eles são equipamentos bastante caros e capazes aí de suportar condições severas. Por quê? Porque neste processo a pressão aplicada é superior à pressão osmótica. Essa pressão, então, ela força o fluxo de solvente a ocorrer preferencialmente no sentido oposto que nós conversamos, que seria o sentido espontâneo. Como esse fluxo não é espontâneo, ele só ocorre porque há uma pressão aplicada que é suficientemente alta. Então, aqui nós temos a animação dessa osmose reversa, que nós já discutimos, que é aquela que vence a pressão osmótica. E aqui nós temos a imagem, né, dos equipamentos de dessalinizadores via osmose reversa. Veja aqui como se dá aqui nesse esquema, onde eu tenho aqui uma tubulação e as partículas do meu soluto aqui estão do lado externo aqui, junto com as minhas moléculas de água. Então, esse efeito de dessalinização utilizado para a obtenção de água potável, através da dessalinização da água do mar, o que eu tenho é que uma alta pressão vai empurrar as minhas moléculas de água para dentro do meu tubo e eu vou ter a saída de água pura. Enquanto que do lado de fora vai ficar só o meu soluto, que seria o sal da água. Portanto, por este tubo aqui, não vai haver a passagem de soluto, apenas da molécula de água de maneira inversa. Onde eu também vejo na prática aplicações de efeitos osmóticos. O nosso próprio sangue, que deve ter meios controlados. De que maneira? Bom, o nosso sangue possui os glóbulos vermelhos, né? E aqui vamos representar aqui o que acontece se esses glóbulos estiverem em presenças de meios que não sejam o meio normal. O que nós chamamos de meio normal? Com a concentração de soluto desejável. Então veja que aqui no meio nós temos um glóbulo vermelho em condição normal. E se eu digo que ele está em condição normal, eu digo que a minha solução está com a pressão osmótica igual à da minha célula. E quando eu retrato essa situação, eu digo que a minha pressão está em condição isotônica. O meio é isotônico. Agora, se eu tenho uma solução com a pressão osmótica maior que a da célula, veja como fica o aspecto do glóbulo vermelho, e eu digo que ela está em condição hipertônica. O que seria estar em condição hipertônica? Imagine que naquele primeiro caso, onde nós vimos a folha de alface colocada numa salada, aquele meio onde tem o cloreto de sódio é uma solução hipertônica. Quer dizer que o meio externo tem uma concentração de solutos maior do que o meio interno. Então, isso é uma condição hipertônica, ou seja, eu tenho muito soluto. E quando eu tenho pouco soluto, né, ou seja, o meio, o lado externo, está com uma concentração de soluto menor, ou seja, um meio hipotônico, o que eu tenho aí, observe, é um inchaço, né, dos meus glóbulos vermelhos. Onde eu tenho essa situação, por exemplo, se eu colocasse esse meu glóbulo vermelho em água pura. Então, é por isso que, veja só, nem em condições onde eu tenho muito cloreto de sódio e nem em condições onde eu tenho nenhum cloreto de sódio,
nenhum soluto, essas condições são ideais para essas células. O que acontece aqui é que, por exemplo, quando eu preciso de ir ao hospital e tomar, né, o cloreto de sódio, o soro fisiológico, de maneira intravenosa, é que essa solução ela precisa de estar a uma concentração de 0,9% e essa concentração, 0,9%, ela corresponde ao meio isotônico em que é encontrado o nosso organismo. Ou seja, nem com a presença de muito sal e nem tampouco com a ausência de nenhum soluto, de nenhum sal. Então, o que representa aí um meio isotônico, né, estando a essa concentração, igualando aí as pressões osmóticas, as mesmas condições. Vamos agora realizar os exercícios, já que vimos um pouco sobre osmose. Para fixar esses conceitos e entender melhor, nós vamos realizar as atividades de 1 a 5, da página 61 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2, do 2º ano do ensino médio. A atividade 1 diz o seguinte: os nossos ancestrais descobriram que a carne, quando era tratada com cloreto de sódio, sal de cozinha, ficava preservada do ataque bacteriano. Esse processo primitivo de conservação é usado até hoje e a conservação é por, segundo as alternativas aqui, nós já estudamos que aqui é o efeito osmótico, quando eu faço a salga da minha carne. Mas vamos ver as alternativas. Óxido-redução. Não pode ser óxido-redução, é um processo que envolve trocas, transferências de cargas. Anticatálise. Também não. Catálise é o estudo da velocidade das reações. Ação bactericida, há sim uma ação bactericida. Entretanto, nós visualizamos que o efeito, o mecanismo que se dá aqui, que vai de acordo com essa questão, é o efeito pelo mecanismo de osmose. Então, portanto, as 3 primeiras são erradas, sendo a considerada a alternativa D para esta questão. Vamos agora para a atividade 2, onde ele diz o seguinte: a figura a seguir representa um frasco contendo 2 soluções de glicose de concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável pela sigla aí MSP. Então aqui nós vamos ver que eu tenho 2 soluções, bem parecido com aquelas animações que nós falamos de um recipiente dividido em 2 compartimentos, compartimento A e compartimento B, onde eu tenho de um lado uma solução de água mais glicose 0,2 molar e do lado B água mais glicose de concentração 0,5 molar. Então o que eu já vejo aqui é que este lado há maior concentração. Se há maior concentração, nós já sabemos como o fluxo se dá. Agora eu quero que vocês reparem que dos 2 lados nós temos soluções. Então quando nós dizemos que o fluxo osmótico ele pode se dar sempre, claro, no sentido do menos concentrado para o mais concentrado, né? E quando nós dizemos isso, nós estamos abordando que pode ser 2 soluções. Neste caso aqui eu tenho 2 soluções, mas nos casos anteriores, às vezes, são abordados como se fosse de um lado só o solvente puro. Então, essa é uma distinção que tem que ficar claro. Posso ter o solvente puro ou posso ter 2 soluções, sendo que eu tenho que observar qual é a mais e qual é a menos concentrada. Então, pela análise da figura aí, pode-se afirmar que após algum certo tempo ocorre o quê? Antes de lermos as alternativas, vamos fazer a análise que nós já sabemos. O que nós vemos aí? Que no efeito de osmose, o que acontece? A minha solução que está menos concentrada, ela vai passar por essa membrana semipermeável. Em que sentido? Do sentido menos concentrado ou puro, se for um solvente puro, para o mais concentrado. O que acontece com o nível de um lado? Ele diminui e do outro lado aumenta. Entretanto, nós temos que lembrar que dos 2 lados há uma solução. Não há um solvente puro. Então, nós já vimos que o fluxo do solvente vai ser aí da solução A para a solução B.
ou seja, que é do menos concentrado para o mais concentrado. E o que vai acontecer depois de um certo tempo é que este meu recipiente vai apresentar o seguinte aspecto, ou seja, vai diminuir aqui o nível em A e aumentar o nível em B. Observando as alternativas aí, após dessa nova ilustração que nós fizemos do sistema aqui depois de um certo tempo, o que nós precisamos aqui de ressaltar para essa questão é que dos dois lados há solução e que nas minhas membranas só ocorre fluxo de solvente. Então, ou seja, os meus solutos presentes dos dois lados das minhas soluções, eles não migram de um lado para o outro. Então, o que aconteceu? Veja só, agora eu tenho aqui no compartimento A uma menor quantidade de solvente, mas a mesma quantidade de soluto. E agora no nível B, aqui no compartimento B, eu tenho maior quantidade de solvente e a mesma quantidade, neste caso aqui, de soluto. Eles não alteram essas quantidades. Então veja que pelas alternativas, o que eu posso dizer, observando cada uma delas, é o seguinte: houve aumento no nível da solução A? Não, nós sabemos que o nível aqui da solução A diminuiu. Houve aumento da concentração da solução B? Como houve aumento? Não tem como haver aumento da concentração, já que agora eu tenho maior quantidade de solvente. Então, agora ela está mais diluída. Eu diluí a minha solução, aumentei a quantidade de solvente. Houve aumento da concentração da solução A? Como pode haver aumento? Se eu diminuir a minha quantidade de solvente, aconteceu isso? Aconteceu. Aconteceu essa passagem aqui de solvente. Então, houve diminuição de solvente. E com relação às minhas quantidades aqui de soluto presente, elas são as mesmas, porque esses solutos não passam. Então, se eu diminuir a quantidade de solvente com relação ao inicial, houve aumento de concentração. Lembrando que essa concentração, eu posso expressar ela pela quantidade molar dividida pelo volume. Se eu diminuir o meu volume, eu aumento a minha concentração, porque agora eu tenho maior número de moléculas, maior número de moléculas de glicose em um volume menor. Então, portanto, A está mais concentrado. Veja aqui a alternativa D, diminuição do nível da solução B. Não houve diminuição, houve aumento do nível B. E diminuição da concentração da solução A? Não houve diminuição, houve aumento da concentração da solução A. Então, portanto, a alternativa aqui é a alternativa C. Vamos agora para a atividade 3, em que ele diz o seguinte: entre os fatos referidos a seguir, veja aqui que temos os itens de 1 a 4 e ele pergunta quais podem ser explicados pela mesma propriedade coligativa. Então, certamente aqui de 1 a 4 há mais de uma propriedade coligativa que nós já estudamos. Vamos analisar uma a uma. Aqui em 1 ele diz o seguinte: uma solução de sal de cozinha em água pode permanecer líquida mesmo quando resfriada até cerca de menos 20 graus Celsius, sendo tal propriedade utilizada na fabricação de sorvete. Uma solução de sal de cozinha, cloreto de sódio, permanecer líquida, resfriamento, congelamento. Opa! A alteração do ponto de congelamento por adição de um soluto, nós estudamos isso aqui na crioscopia, na propriedade coligativa crioscopia. Em 2, o açúcar adicionado à salada de frutas provoca um aumento no volume do caldo. Então, o que aconteceu aí? Ao fazer uma salada de frutas, ao se colocar açúcar, esse açúcar vai representar um meio hipertônico com relação às frutas que estão ali presentes, ao interior da fruta, e essa minha fruta ela vai acabar
perdendo água, né? Cedendo água ali, aumentando o volume do caldo. Então, ó, veja aqui, o aumento do volume ocasionado aí pela perda de líquidos desse interior das minhas frutas é visualizado na osmose, porque eu vou ter ali agora o açúcar, que também pode ser considerado aí um soluto nessas condições osmóticas. Então, portanto, o efeito aqui vai ser visualizado pela osmose. Alternativa 3, aqui no item 3. A adição de sal de cozinha à carne bovina é utilizada na fabricação do charque. Nós já estudamos aí que a perda dessa água, né, se dá por adição de sal, é pelos fenômenos osmóticos. E o item 4 diz o seguinte, que o ponto de ebulição da água do mar é maior que o ponto de ebulição da água pura. Se eu estou comparando pontos de ebulição, nós sabemos que também alterações nesse ponto de ebulição por adição de um soluto, como é o caso da água do mar, devido à concentração de sal, é estudado, é visualizado dentro da propriedade de ebulioscopia. Então, portanto, quais podem ser explicados pela mesma propriedade? São os fenômenos vistos nos itens 2 e 3. Portanto, ficando aí alternativa C, apenas 2 e 3. Muito obrigado por assistir essa aula e na sequência veremos as atividades 4 e 5 desta mesma semana.